Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ao ler e ponderar Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1, anote as impressões espirituais que receber. Que verdades doutrinárias você encontrou? Quais mensagens terão mais valor para você e sua família? As ideias de estudo neste esboço podem ajudá-lo a ter mais entendimento do assunto. A partir de uma perspectiva mortal, era impossível. Uma virgem não poderia conceber, nem poderia uma mulher estéril e que já havia passado da idade de ter filhos. Mas Deus tinha um plano para o nascimento de seu filho e de João Batista. E assim, tanto Maria quanto Isabel se tornaram mães, contra todas as chances terrenas. Pode ser útil relembrar as experiências milagrosas delas sempre que nos defrontamos com algo que parece ser impossível. Podemos vencer nossas fraquezas? Podemos tocar o coração de um membro da família desinteressado? Gabriel poderia facilmente estar falando para nós, ao relembrar a Maria que, para Deus, nada será impossível. Lucas 1:37. E a resposta de Maria também poderia ser a nossa quando Deus revela sua vontade. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Quem eram Mateus e Lucas? Mateus era um publicano judeu, ou coletor de impostos, a quem Jesus chamou para ser um de seus apóstolos. Ver Mateus 10:3. Mateus escreveu seu evangelho direcionado principalmente para os demais judeus, portanto preferiu enfatizar as profecias do Velho Testamento a respeito do Messias, que foram sendo cumpridas ao longo da vida e do ministério de Jesus. Lucas era um médico gentil, não judeu, que viajava com o apóstolo Paulo. Ele escreveu seu evangelho após a morte do Salvador, originalmente para um público não judeu. Ele testificou a respeito de Jesus Cristo como Salvador, tanto dos gentios como dos judeus. Ele registrou relatos em primeira mão dos acontecimentos da vida do Salvador e incluiu mais histórias envolvendo as mulheres em comparação com outros evangelhos. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25 e Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Jesus Cristo nasceu de uma mãe mortal e de um pai imortal. Em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25 e Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35, observe como Mateus e Lucas descreveram o milagre do nascimento de Jesus. Como essas descrições fortalecem sua fé no Salvador? Para você, qual é a importância de saber que Jesus era ao mesmo tempo o Filho de Deus e o Filho de Maria? O presidente Russell M. Nelson explicou que a expiação de Jesus Cristo exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. Ainda assim, ele deveria morrer e tomar seu corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal feito. De sua mãe, ele herdou o poder para morrer. De seu pai, obteve o poder sobre a morte. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25 e 57 a 80. As bênçãos de Deus vêm no seu devido tempo. Se você ainda aguarda uma bênção, ou se parece que Deus não está ouvindo suas orações, a história de Isabel e Zacarias pode ser um lembrete de que ele não se esqueceu de você. Como prometeu o elder Jeffrey R. Holland, por esse motivo, ao trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e são respondidas, embora às vezes não sejam respondidas no momento e da maneira que desejamos. Mas elas sempre são respondidas no momento e da maneira que um Pai onisciente e eternamente compassivo deve respondê-las. De que forma Zacarias e Isabel permaneceram fiéis? Ver Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25 e 57 a 80. Você está aguardando uma bênção? O que você acha que o Senhor espera de você enquanto aguarda a bênção? Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25 e Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Os fiéis se submetem voluntariamente à vontade de Deus. Da mesma forma que Maria, às vezes percebemos que os planos de Deus para nossa vida são bem diferentes daquilo que havíamos planejado. O que aprendemos com Maria a respeito de aceitarmos a vontade de Deus? As palavras do anjo a Maria. O Senhor é contigo, versículo 28. Mensagem para mim. O Senhor está ciente da minha situação e das minhas dificuldades. A reação de Maria. Como se fará isso?
versículo 34. Mensagem para mim. É normal fazer perguntas para compreender melhor a vontade de Deus. Ao ler sobre o exemplo de retidão de José em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, o que você aprendeu sobre aceitar a vontade do Senhor? Quais outras percepções você obteve com as experiências de Zacarias e Isabel? Ver Lucas capítulo 1. Ver também Lucas capítulo 22, versículo 42 e o Guia para Estudo das Escrituras, Gabriel. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Maria testifica da missão de Jesus Cristo. As palavras de Maria em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55 previram aspectos da missão do Salvador. O que você aprendeu a respeito de Jesus Cristo a partir das declarações de Maria? Você pode comparar esses versículos com as palavras de Ana em 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 10, e com as bem-aventuranças de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. O que o Espírito lhe ensina ao ponderar sobre esses versículos? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. À medida que sua família lê sobre a genealogia de Jesus, vocês podem falar sobre sua própria história da família e compartilhar algumas histórias sobre seus antepassados. Como sua família pode ser abençoada por meio do conhecimento da sua própria história? Para mais atividades de história da família, ver familysearch.org/discovery. Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículos 11 a 13 e 30. Por que as pessoas nesses versículos teriam sentido temor? O que pode nos levar a sentir temor? Como Deus nos convida a não temer? Lucas capítulo 1, versículo 37. Com o objetivo de ajudar sua família a edificar a fé de que para Deus nada será impossível, vocês poderiam ler juntos Lucas capítulo 1 e encontrar as coisas que Deus realizou e que podem ser consideradas impossíveis. Que outras histórias podemos compartilhar, das Escrituras ou da nossa própria vida, nas quais Deus realizou o que parecia ser impossível? Uma pesquisa no Livro de Gravuras do Evangelho pode ajudar a encontrar mais ideias. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Quais são algumas das grandes coisas que o Salvador fez por nós? O que significa para nós ter uma alma que engrandece ao Senhor? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Música sugerida. Ele mandou seu filho. Músicas para crianças, páginas 20 e 21. Aperfeiçoar o ensino. Aplique as Escrituras à sua própria vida. Após ler uma passagem das Escrituras, peça aos membros da família que a apliquem em sua vida. Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 21. Por exemplo, como os membros da sua família podem aplicar o que aprenderam em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1 sobre responder ao chamado do Senhor?